a gente seja renovado nesse momento, para que a gente possa compreender com todos os santos a largura, a profundidade do Teu amor, e que a gente seja cheio de toda a Tua plenitude, Senhor. Que a gente saia daqui mais revigorado, mais esperançoso, mais completo em Ti, e que a gente possa, Senhor, sair daqui, ó Deus, diferente da forma como nós entramos. Que a Tua palavra entre no nosso coração e encontre morada, e que o Teu Espírito nos enriqueça nesse momento. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Som. Graças a Deus, tudo bem? Estão me escutando? Deixa eu botar isso aqui para cá. Como é que foi a chuva ontem? Muita chuva. O Flecha de Prata ontem viu essa água passar quase na porta do carro. Mas até o que não estava funcionando, funcionou. Deus é bom. Porque o gás do carro não funciona, não está funcionando. A gente coloca gás, ele ainda está funcionando, só está no álcool. E no álcool o carro deu problema, não conseguia passar na água. Aí passou para o gás, ele funcionou. Foi o suficiente para a gente sair da água onde a gente estava, fazer o retorno. Deus é bom. Então tem umas experiências que a gente vive e que está dentro do contexto que eu vou pregar hoje. Né? A experiência não é para a pregação, mas a pregação vai ter um exemplo da experiência. Eu queria compartilhar com vocês um dos textos. Na verdade, bota só um tiquinho de retorno para mim, Vida. Aprendeu qual que é o retorno? É o segundo verde para baixo. Isso, aumenta o tiquinho para eu ouvir aqui. Eu estou no 5, canal 5, aí tem o microfone. Então, aumenta o tiquinho que eu estou sem retorno. Você tem certeza que está no lugar certo? Olha a experiência. Agora foi... Não, tá bom. Não está bom não, mas agora aumentou muito. Um pouquinho. Aí, pronto. Tá igual aquele meme. Tá bom, não tá, né? Podia estar melhor. A gente vai trabalhar aqui um texto, talvez seja um texto que você nunca tenha pensado ou ouvido a pregação, ou talvez seja um texto que você já tenha vivido a experiência desse texto, lido esse texto e mergulhado nesse texto. Só Deus sabe o que você já tenha experimentado com ele. É um texto que raramente a gente vê pregando. É um dos salmos, dos 2 salmos que do início ao fim não tem esperança. E está na Bíblia. O tema da mensagem é ainda há esperança. No entanto, nós vamos trabalhar um salmo, que é o salmo de número 88, que ele termina o seu versículo no original dizendo em trevas. Junto com o salmo de número 39, são os salmos que terminam assim, sem uma reação do salmista por esperança. São os 2 salmos de todos os salmos que não tem uma esperança no coração do autor. Salmo de número 88, verso de número 1, diz assim: Ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Que a minha oração chegue diante de ti. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados de tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim. Com todas as tuas ondas me afligiste. Afastaste de mim os meus melhores amigos, e me tornastes repugnante para eles.
Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia. A ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Será que o teu amor é anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas e os teus efeitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Porque, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira. Os pavores que me causas me destruíram. Cerca-me o dia todo com uma inundação. Envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas, sim, as trevas, são a minha única companhia. Essa é a palavra de Deus e nós dizemos amém. É um texto basicamente bem triste, né? Imagina que você vem para um culto onde a temática do mês é esperança, memórias da esperança, e você se dá de encontro com um salmo, que do início ao fim o salmista está expondo o seu coração para Deus. De repente a gente pode pensar assim, poxa, por que Deus permitiu que algo como um salmo de número 88 estaria na Bíblia? Se em todo momento o que acontece é uma queixa do autor para com Deus, é um desabafo do autor para com Deus, e Deus em nenhum momento aqui vem como uma esperança para ele, como uma resposta para ele, como uma ação para ele. Bom, nada que está na Bíblia está por acaso. Deus inspirou homens para que estes homens pudessem escrever, e o Salmo de número 88 não é diferente. Não é diferente. Se você olhar, o Salmo foi escrito por um ex-raíta chamado Remã. Ele é um levita. A única menção dele se encontra em 1 Crônicas 6. Ele faz parte dos levitas, que servem no templo, que estão acostumados com pegar ofertas, levar as ofertas, os animais, ajudar no sacrifício, na manutenção. Eles estão ali. Ele vê todo o dia. Ele participa todo dia do serviço ao Senhor. É a única menção que tem sobre ele. E esse salmo. E nesse salmo, ele está expressando uma tristeza do seu coração. E, pasmem, este salmo nos ensina muita coisa. Muita coisa nos ensina esse salmo. Primeiro, é que esse salmo nos ensina que o cristão pode passar por longas noites tenebrosas, por longos períodos de trevas, por longos períodos de sofrimento. Este autor, o salmista, ele no versículo 1 diz: ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Ele não está se dirigindo a um Deus que é distante na vida dele. Ele não está se dirigindo a um Deus que não faz parte do relacionamento dele. Ele faz parte do povo da aliança. Ele é um hebreu. Ele é parte daquilo que Deus prometeu por meio de Abraão. Ele anda nos princípios da lei. Ele obedece aquilo que está colocado por Deus. E, no entanto, isso não o impediu de estar passando por um momento de trevas, de sofrimento. A gente vive num contexto onde, e isso era mais forte algumas décadas atrás, onde se tinha as seguintes propagandas: pare de sofrer, venha, faça tal corrente e você nunca mais vai sofrer. Venha às sextas-feiras e você nunca mais terá sofrimento na vida. Mas isso acabou porque foi notório que isso é uma falácia. Porque não existe uma fórmula que nos impeça de sofrer.
Não existe um jeito na nossa vida que a gente possa dizer, eu vou fazer tudo o que Deus está dizendo na Bíblia, eu vou prosperar em tudo, porque a Bíblia fala em Deuteronômio 28 que se eu obedecer ao Senhor em tudo que ali está proposto, eu vou ser bendito na terra, eu vou prosperar. Mas a gente não lê o resto do texto. A gente não entende que obediência não é sinônimo de não ter ou passar por provações. Esse salmista está colocando diante de Deus, na primeira parte do salmo, como ele está, o seu coração se encontra. Ele vem dizendo que a minha oração chegue diante de ti. Porque nesse momento eu já nem sei se chega. Em português, na nova versão internacional, ela está bem mais próxima do que no original grego, hebraico, porque a ideia é que a minha oração chegue diante de ti, porque eu já nem sei se ela está chegando. Porque o Senhor não está me respondendo. Porque o Senhor não está agindo na minha vida. Porque minha vida continua nesse processo de densas trevas. Ele vai dizer, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, eu tenho sofrido tanto, que a minha vida está à beira da sepultura. O meu sofrimento é tão grande que a morte já está batendo na porta e eu já estou prestes a entregar minha vida. Sou contado entre os que descem a sepultura. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não tem lembrança, se tu não te lembras, pois foram tirados de tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, como todas as tuas ondas me afligiste. Olha que interessante. O salmista, ele está dizendo para o Senhor que ele está em depressão. Que ele está em depressão. Alguém que faz parte do contexto de serviço do templo. Alguém que sabe das histórias que Israel passou. Alguém que ouviu que quando Salomão fez a consagração do templo, o Senhor se manifestou. No entanto, isso tudo não está bastando para que ele experimente o sofrimento. Nada do que ele aprendeu ou eximiu disso. E ele está numa situação tão densa, tão triste, que mesmo que tenha tido uma experiência com Deus, seja do povo de Deus, isso, no número 1, nos mostra que cristãos, servos de Deus, discípulos de Cristo, não estão à parte do sofrimento nessa terra. Não estão. E é interessante que o sofrimento dele é tão grande, e a gente não sabe o que aconteceu, porque o texto não leva mais a fundo, mas ele está até sem amigos. Que no verso de número 18 diz, tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. Eu estou só. Talvez você nunca tenha vivido uma situação dessa em que, mesmo tendo no seu rol de membros, de amigos no Face ou no Instagram, mesmo você tendo muitos conhecidos na rua, quantas vezes você já não se percebeu sozinho em meio a dores e sofrimentos, os quais parece que ninguém pode fazer nada, você está sozinho. Está você e Deus. E tem hora que você fala assim, eu acho que nem Deus está junto. Então a gente olha e vê nesses 7 primeiros versículos que cristão não está a par do sofrimento. Cristão não está fora, distante de experimentar tempos sombrios. E também cristão não pode ou nunca deve pensar que passar pelo sofrimento não é uma experiência em que ele possa perguntar a Deus o porquê. Às vezes a gente escuta assim, não pergunte a Deus o porquê, mas para quê? Não é isso que o salmista está falando. O salmista está abrindo o seu coração para o Senhor. O salmista está dizendo para o Senhor, caramba, o que está acontecendo? Eu estou passando por isso. O senhor não está vendo? O senhor não vai fazer nada? Não está vendo que eu estou definhando? Eu já não tenho mais força. O que eu vou fazer? Como é que eu vou servir como um israelita no templo? Como é que eu vou servir? O que eu vou lá fazer? Como é que eu vou para o culto? Eu estou fraco, eu não tenho ninguém, eu estou só. Então a gente tem aí o primeiro ponto nesse salmo, que é o cristão, o discípulo de Cristo, não está
me fugiu a palavra, fora de passar por sofrimento. Segundo, tempos sombrios são uma grande possibilidade para experimentarmos a graça de Deus. Olha só, olha o que diz o verso 8. Ele continua dizendo: afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornastes repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, eu clamo cada dia. A ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? Olha, de novo ele está dizendo, olha, eu só estou te clamando, mas eu não tenho mais ninguém. Se eu morrer, eu não posso fazer mais nada para ti. Se eu morrer, não tem como glorificar o teu nome. Se eu morrer, não tem o que fazer. Eu vou morrer. E na morte, não tem como te servir nessa terra. Uma das coisas que a gente nunca para pensar é que a graça de Deus é muito mais perceptível e manifestada quando estamos passando por períodos como esse. Pensa no momento bom da sua vida aí. Pensa quando o Júnior nasceu. Nasceu o Júnior, aquele menino, olhinho puxadinho, joelhinho, todo mundo nasce com aquele carinho de joelho. Nessa hora é alegria. Bernardo, alegria. Noah, alegria. Marina, alegria. Você em momento nenhum pensa na graça de Deus, porque você está vivendo ali aquele momento. É como se a gente tivesse mergulhado naquilo, você não pensa. Então você não tem noção do tamanho da graça de Deus em ter concedido um filho naquele momento em que a sua esposa, a sua mãe tenha passado sem nenhum problema. Ou ainda que tenha passado por algum momento ali, não foi perceptível. Mas quando a gente está no momento de trevas, no momento de dor, no momento de angústia, no momento que tudo nos falta, no momento que tudo está difícil, em que a gente clama a Deus e parece que Deus está surdo. Quando a graça do Senhor se manifesta, parece que é uma bomba atômica. Parece que tudo muda ao nosso redor. Parece que todo aquele quadro que estava ao nosso redor, tudo tão denso, tão tenebroso, tão escuro, quando o Senhor manifesta alguma coisa ao nosso redor, ao nosso favor, tudo que está ao nosso redor fica colorido. Perde o sentido de sofrimento, perde o sentido de dor, quando Ele manifesta a sua graça. E aí a gente percebe quanto Ele foi gracioso. E é incrível que a gente pode estar passando num período muito bom da vida, as coisas estão acontecendo, a gente diz, não, graças a Deus, tal. Mas quando a gente está num momento de dificuldade, as coisas não estão indo, está tudo no 0-0, quando não está de 5-0, e quando Deus faz uma graça conosco, a gente expressa uma gratidão tão grande que diz, Senhor, como o Senhor fez isso? Que maravilha! Só que quando a gente está passando por um momento tenebroso, a gente faz igual o salmista. Senhor, eu estou ficando fraco, minhas vistas estão fracas, eu já não estou enxergando fisicamente, que dirá espiritualmente? Eu já não consigo ver a minha frente, eu já não tenho noção do que vai acontecer, eu não sei qual decisão tomar. Porque tudo que eu fiz está dando errado. Tudo que eu joguei está dando errado. Tudo que eu me investi está dando errado. Tudo que eu desenhei, tudo que eu coloquei diante do Senhor, tudo que eu orei está dando errado. Então, o segundo ponto é que, em tempos sombrios, esses são os melhores tempos para Deus mostrar a sua poderosa graça. Por quê? Porque ali a gente vê, a gente experimenta, e a gente entende que a gente não está sozinho. A gente pode, no momento em que não está experimentando essa ação intervencional do Senhor, achar que Deus está longe. Onde está Deus nisso tudo? Por que Deus não ouve? Por que Deus não interage? Porque nessa situação toda que eu estou passando, Deus não faz nada. Deus não está comigo, não é possível. E, no entanto, Deus está ali o tempo todo. E basta Ele agir com sua graça que a gente diz, meu Deus, obrigado.
como se ele estivesse longe e viesse para perto, quando na verdade ele nunca se afastou. Terceiro ponto, que eu acho muito interessante, é que tempos difíceis fazem pessoas mais fortes. A gente tem uma futura psicóloga aí que está estudando, e a gente falou aqui também, acho que na quinta-feira, a geração que a gente chama de Nutella nada mais é do que o resultado da geração raiz que não soube, nós não soubemos como lidar com a geração que veio depois da gente. Porque enquanto os nossos pais tinham muita dificuldade para nos dar as coisas e a gente passou por dificuldade, por estarmos passando por uma situação melhor, a gente diz o quê? Vou evitar, meu filho não vai passar pela mesma coisa que eu passei. Minha filha não vai passar pela mesma coisa que eu passei. E aí o que acontece? Nossa geração posterior à nossa é uma geração que não sabe lidar com as dificuldades, com os nãos da vida. Imagine com os nãos de Deus. E Deus, ele é perito em dizer não. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, diferente da nossa. E é fácil dizer não para um filho? É fácil não poupá-lo do sofrimento? Não. Mas nós fazemos parte dessa geração que passou por lutas, passou por dificuldades e foi quem foi, e passamos por isso e somos quem somos. Mas o que vai ser da nossa posteridade? Como que vai ser? Onde tudo é muito frágil e sensível. Então, tempos difíceis fazem pessoas mais fortes. Quando a gente está estudando e passa aqueles momentos mais difíceis na escola, em que não tem para onde fugir, você tem que estudar, ou então, se você não estudar, não tem como colar, porque aquele professor é aquele que fica assim, ó. Você se esforça, se esmera, e quando você vê o resultado, ainda que não seja o que você desejava, o A, seja um C, mas é o suficiente para passar, faz você um pouco mais forte do que simplesmente o professor chegar e falar assim, não, vou te dar um ponto porque você é gente boa. A vida nunca foi fácil. Embora tenhamos tecnologia, tenhamos tantas gadgets, que eu esqueci o nome de português, isso? Como é que é isso em português, sabe? Bugigangas. No entanto, nada disso faz com que nossa vida esteja, ou seja, moldada ao caráter de Cristo. É por meio de lutas, dificuldades, que o Senhor aperfeiçoa o nosso caráter. Então, quando a gente olha um sujeito como esse aqui, que está cantando, isso é uma canção, gente, é uma obra de arte, que Deus inspirou esse homem para que cantasse. A gente vê que, posteriormente, ele não aparece mais em lugar nenhum. Não há reclamação dele. Não há mais reclamação dele. Então a gente olha aqui e vê que esse sujeito, ele começa a dizer no versículo 11, será que o teu amor é anunciado no túmulo? A tua fidelidade no abismo da morte? Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas, e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro, já de manhã a minha oração chega à tua presença. Porque, Senhor, me rejeitas e esconde de mim o teu rosto. Tempos difíceis não está fazendo com que esse sujeito desista. Porque toda manhã ele ora, mesmo que Deus não responda. Toda manhã ele está insistindo, mesmo que nada mude. Toda manhã ele está perseverando, mesmo que nada fique do jeito que ele espere. Esse salmista está mostrando que mesmo em tempos de dor e de luta, mesmo quando Deus não escuta, Deus está fazendo alguma coisa que ele não vê, mas quer levá-lo a perseverar em buscar a Deus. É interessante, né? Porque, de repente, a gente pode dizer assim, esse sujeito está blasfemando contra Deus, está falando como se Deus não fizesse nada. Não. É no momento de desespero que realmente nosso coração é revelado.
Nós só sabemos qual é o nosso coração no momento de desespero. Mas Deus já conhece o nosso coração em qualquer momento. Nós conhecemos o nosso coração no momento do desespero. No momento do desespero a gente pula dentro de uma jaula de leão para pegar um filho. No momento do desespero a gente sai que nem um louco. A gente dá o que tiver que dar pela vida de um próximo que amamos. Também mostramos nossa cara realmente, choramos, nos irritamos, mostramos quem somos. Aquilo que Deus já sabe. Quando a gente maquia para dizer que é uma pessoa sociável. Quando a gente olha para isso aqui, esse texto, e vai pesquisando e orando, a gente lembra de Jó. Jó é um homem íntegro. Deus elogia Jó. O capiroto 7 estrelas vai até os céus já falar com Deus. O senhor está abençoando Jó, porque você sabe, né? Ele é bom para o senhor, porque o senhor abençoa. Na verdade, como diz Tim Keller, que Jó está fazendo um trade. Está fazendo negócio. O senhor abençoa, ele te retorna. Então, há um jogo de interesse dele. Eu fico pensando, e se Satanás fizesse essa pergunta a Deus sobre nós? Você cultuou Deus? Será que o Fabiano, o Everson, o Lucas, Gabriel, Elaine, Sara, Pink, Júnior e Dani, será que eles te buscam, te adoram pelo que o Senhor tem feito e dado, ou porque tem sido quem o Senhor é? E aí o Senhor chega e diz, olha, toca nele. Vai lá, só não mata, só não tira a vida. Só não tira a vida dele. Faz o que você quiser. Jó passa por tudo que passa e Jó começa a perguntar para Deus e a questionar a Deus em algumas coisas. Ele não peca. Porque se fosse pecado, o Senhor teria dito, tá vendo? Pô, quebrei a língua, falei que ele é um homem justo e tal. E o que isso nos mostra é que em momentos de dores, em momentos de luta, nós podemos perguntar para Deus, questionar a Deus, indagar a Deus, Senhor, o que está vendo? Eu não sei como lidar com isso. Ser sincero na nossa oração. Porque às vezes a gente maquia uma oração para estar diante de Deus quando tudo está ruim, quando tudo deveria ser, Senhor, eu não aguento mais. A minha vontade é chutar o pago da barraca, eu não sei mais o que fazer, o que está acontecendo? E não adianta vir esse pessoal falar para mim, não pergunte a Deus por quê, mas é para quê, eu não quero saber se é para quê, eu quero saber por quê. Por quê? Não pense que você vai estar ofendendo a Deus. Porque Deus sabe muito mais do seu coração do que você. E talvez o que mais Deus queira ou espere da gente seja orações sinceras. Como diz o Jonas Madureira, orações sujas. Tipo aquela da Ana Paula Valadão, quando estava cheia de rímel e chorava, ficava aquela coisa toda preta e suja, e aí a maquiagem embora. Porque na época não era Mary Kay, né? Era Avon. Às vezes a gente chega diante de Deus com muita reverência religiosa e pouca devoção espiritual. Eu lembro de um filme, uma comédia, né? Com Jim Carrey e o Morgan Freeman e o Almighty Bruce. Acho que é Todo-Poderoso. E que Deus concede ao Jim Carrey, né? Morgan Freeman a Jim Carrey, o poder, o Bruce, de ser Deus. E ele faz aquela bagunça toda, que a gente sabe no filme. E no final, que ele é atropelado lá e que ele está no céu com Deus, ele faz assim, faça uma oração. Aí ele, Senhor, abençoe as crianças. Ele falou, não. Faça uma oração sincera. Aí a oração dele eu esqueci o nome da personagem, da Jennifer Aniston, que faz o papel da esposa dele ali. Ele faz a oração que ela seja feliz, independente de mim, com o outro que for. Às vezes o que falta na nossa vida são orações sinceras, mesmo que machuque o nosso coração.
esse sujeito fez uma oração que, aos olhos de muito, seria, cara, você está, poxa, não está tendo temor a Deus, que diz respeito a Deus, quando na verdade ele está experimentando a maturidade no caminho do cristão. Ser sincero diante de Deus, sem máscara, sem maquiagem. Então esse é um terceiro ponto. É que em tempos difíceis Deus forja pessoas fortes. E pessoas fortes são aquelas que reconhecem as suas fraquezas. Que sabe que depende de Deus, que mesmo que esteja revoltado, chateado com a situação, ainda clama a Deus. Não dá as costas para Deus. Não vai buscar as outras coisas. Não vai se garantir nas suas próprias condições, mas busca a Deus. Vale lembrar de Neemias 1. Neemias está lá, tranquilo, trabalhando na Babilônia, servindo Ciro. Comida, sombra e água fresca. Tudo bom. Aí chegam os irmãos, né? O irmão dele, se eu não me engano, o que está em Jerusalém, e chega para ele e fala para ele, olha, o negócio lá está feio. Está acabado, o muro está quebrado, os portões não tem mais, está tudo destruído, tudo destruído. E aí o que ele faz? Vou assistir Netflix. Não é isso? Não, ele chora. Ele chora muito. Ele jejua. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma oração. E aí quando a gente olha a oração que ele faz, é muito interessante. Porque, olha o que diz lá em Neemias. Versículo 1. Quando vi essas coisas, versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Quando vi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus do céu. E aí então eu fiz essa oração. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agido de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo. Se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos às orações deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, no caso o rei. Nesta época ele era apenas o copeiro. E Deus levanta este homem para fazer a diferença. Quando a gente vê situações como essa, e a gente tem a tendência de parar e começar a fazer tudo. Eu me lembro da Tish Warren, que é casada com... Os dois pastores são pastores anglicanos, ela e o marido. Quando o filho dela, ela abortou um filho. E no hospital ela não tinha nem forças para orar. Era a noite negra dela. E a única coisa que ela falava para o marido era, por favor, faça as orações completas. Faça as orações completas. E a oração completa é uma parte do livro de orações comum da igreja anglicana. São orações que já são salmos, que já foram escritas e que tem um rito de oração ali. E há momentos incríveis que a gente não tem força para orar. Não tem palavra para dizer. A gente não tem mente para coordenar uma oração. E a gente não vai nem para a Bíblia para lembrar. Senhor, eu não consigo orar. Meu coração está desse jeito aqui. Ó. Te clamo dia e noite, o Deus que me salva. A minha oração chega a ti. Inclina os ouvidos, tenho sofrido. Eu não estou nem acreditando no que eu estou fazendo aqui, Deus. Mas eu estou aqui, Deus, falando. Sabe essa crise?
invés de nós buscarmos fugir, de entorpecer a nossa mente com aquilo que não vai resultar em nada, mesmo assim o salmista nos mostra que devemos, ainda assim, em tempos de luta, buscar a Deus. Buscar a Deus. Eu faço essa finalizando com o quarto ponto, que é o sofrimento, ele não é objetivo e nem permanente, mas ele é relativo e temporário. Ele não é objetivo e permanente. Ele não tem o objetivo de te levar à morte. Ele é relativo. Ele é um tempo em que Deus te permite passar para alguma coisa. E é temporário. Nossos sofrimentos são temporários. No entanto, esse temporário pode ser 1 ano, 1 mês, 10 anos, 20 anos. Só que quando a gente passa por sofrimentos e lutas, o que a gente tende a fazer? O que ele fala no versículo 15. Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Quando a gente passa por uma luta, a gente vira adolescente. A gente vira adolescente. Por que adolescente? Porque adolescente, ele faz tudo numa hipérbole, né? Eu estou sofrendo muito. Por quê? Porque ela não deu oi no grupo. Eu vou morrer. A minha vida toda é assim. Aí você fala, como assim sua vida toda é assim? Você tem 2 anos de idade, 3 anos de idade. Você só experimentou isso aqui agora. Não, você não tem noção de como eu estou sofrendo. Aí a pessoa diz, oi, vem aqui, não consegui falar contigo porque minha bateria acabou. Aí a pessoa, eu sou muito amada, estou muito feliz. Assim também é o adulto quando passa por sofrimento. Quando a gente está passando por um momento de dificuldade, a gente fala assim, mas Senhor, por que minha vida toda é sofrimento? Por que eu sofro desde que eu nasci? São 2 coisas que acontecem com o ser humano. Ele esquece das coisas ruins. Por exemplo, se ele tinha um namoro e esse sujeito, essa sujeita era terrível, mas quando termina, por causa de todas as coisas ruins que aconteceram, e essa pessoa passa por ele e, oi, que saudade, ele só sente falta dos momentos bons e esquece que aquela pessoa era treva. Então a vida toda dela era assim, cara, minha vida era muito boa com ela. Aquela pessoa era tudo na minha vida. E também o oposto. Quando estamos num momento difícil, a gente olha e vê, minha vida toda é uma luta. Quantas vezes eu conversando com minha mãe nos momentos assim de luta, falava assim, minha mãe, não é possível que a minha vida toda vai ser assim, sofrimento. Será que a minha vida toda vai ser luta e luta e luta? E a gente nunca olha para trás e vê, caramba, mas quantas vezes Deus agiu de graça, e quantas vezes a gente viveu coisas maravilhosas, e quantas vezes, porque a gente tem a tendência de fazer como salmista. Desde moço, versículo 15, tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira, os pavores que me causas me destruíram, cercam-me o dia todo como uma inundação, envolve-me por... Falar inundação, me lembrei de ontem. A gente só tem a noção do que é uma inundação quando a gente está dentro de um carro, e você vê a água subindo e fala assim, Senhor, eu nunca vi ela orar tanto. Vida, 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 vida. Minha filha, não sou Deus, não. Ora a Deus, fala Deus, 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 porque vida, vida, vida aqui, a única coisa que você pode fazer é vão, 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 vão. Envolve-me por completo. E aí ele vem, no versículo 18, tipo, você tirou meus amigos, meus companheiros, e a única companhia, o meu único amigo hoje, são as trevas. Quando ele diz aqui, as trevas são a minha única companhia, é que está dizendo, olha, enquanto os meus amigos nem estão mais comigo, quem anda comigo dia e noite é o sofrimento. Interessante que se você olhar o finalzinho do Salmo 39, ele vai dizer assim, desvia de mim os teus olhos, o salmista dizendo para Deus, desvia de mim os teus olhos, para de olhar para mim, para.
para que eu volte a ter alegria antes que eu me vá e deixe de existir. Olha o ponto que o salmista chegou. Não é possível, Deus, o Senhor olhou para mim, o Senhor me escolheu para isso. O Senhor me escolheu para passar por esse sofrimento. O Senhor me escolheu para passar por essa luta. Tira o olho de mim. Deixa eu ficar um pouco feliz. Deixa eu viver a minha vida. Deixa eu viver a base do louvor. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas não é possível que... O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que isso aconteça? Porque, como diz o original, a minha única companhia são as trevas. Aí você para e termina um salmo. Aí você pensa, meu Deus, que oração é essa? Mas essas são as orações que muitas vezes a gente faz. E a gente esquece de olhar o Salmo 89. E aí quando a gente fala que mesmo em tempos de sombrios, mesmo em tempos em que a gente está diante de Deus e falando para Deus que tudo está ruim, que tudo está difícil, que a gente não entende o que está acontecendo, mesmo assim, a gente olha para as Escrituras e vê um texto como o de 89 dizendo: cantarei para sempre o amor do Senhor, em minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações, sei que firme está o teu amor para sempre e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu povo, meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre, firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Ainda que a nossa oração possa ser uma oração sem esperança, ainda que a nossa oração possa ser uma oração de desabafo diante de Deus, ainda há esperança. Por quê? Porque o que o Senhor passou de densas trevas na cruz do Calvário. Lembra que ele está lá na cruz do Calvário e assim que ele entrega o Espírito, há uma treva, a noite chega, há terremoto, o véu se rasga, os túmulos sacodem, há ressurreição. Jesus passou a definitiva, a derradeira treva, sozinho, para que a gente não venha se sentir sozinho em meio às nossas trevas. A gente pode até se sentir sozinho, mas nós não estamos sozinhos. A gente pode até ficar, você não sabe a minha vida. Eu não sei. Mas Jesus sabe e está presente, mesmo nos momentos mais difíceis. Mesmo naqueles momentos em que você bota o seu joelhinho no chão e sem força diz: eu fiz alguma coisa errada, Deus. O que eu falhei? E Ele está ali do seu lado dizendo: levanta, se põe de pé. É temporário. Isso aí não é para sempre. Vamos orar? Senhor, nessa hora nós queremos agradecer ao Senhor, porque vemos nas suas Escrituras que um cristão pode passar por momentos de trevas, pode passar por momentos de sofrimento. E nesses momentos de sofrimento, a graça do Senhor é muito mais perceptível, muito mais ativa pela percepção que temos, porque o Senhor nos socorre, o Senhor nos alcança quando a gente menos espera. Esses momentos de sofrimento forjam em nós um caráter de Cristo. Porque se a gente entende que nesses momentos a gente só tem um lugar para correr, mesmo que seja para reclamar, mesmo que seja para se debater, e esse é o Senhor, a gente vai para as Escrituras, a gente vai orar, a gente vai ler, a gente vai se reunir e vai entender que o sofrimento, esse tempo de trevas, ele não é um tempo permanente e objetivo, mas ele é relativo. É relativo àquele momento, para aquela hora, e é temporário porque vai passar. Que a gente entenda que em todo esse momento nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. E basta Ele agir com uma graça, um pingo de sua graça, um orvalho de sua graça, e tudo que está no nosso coração, a frieza, a tristeza, o assombro, aquilo é iluminado pelas luzes do Espírito. E nossa vida passa a ter sentido novamente. Passa a ter alegria. Passa a ter completude. Passa a ter sensibilidade à voz de Deus. E aí a gente passa a entender que no meio dos nossos sofrimentos,
O que nós fomos chamados para fazer, além de orar orações sinceras, é continuar na caminhada, servindo quem precisa, orando por quem precisa, não olhando para os nossos sofrimentos como se os nossos sofrimentos fossem o fim da nossa existência. Há pessoas que estão sofrendo, há pessoas que não têm nem solução para os seus problemas, e essas pessoas precisam da gente como igreja, como pessoas que intervêm em oração, como pessoas que intervêm em abraço, como pessoas que estão presentes no momento da angústia. Quando a gente entender que servir é melhor do que ser servido, as nossas orações e minhas sombrias dores serão para que a gente seja instrumento para o próximo. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus pela sua palavra. Nesse momento nós vamos participar da mesa do Senhor. Eu quero ler com vocês João capítulo 6. João capítulo 6, verso 53. Verso 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Então nesse momento a gente vai comer o pão que simboliza a carne de Cristo e beber o vinho que simboliza o sangue de Cristo. Gostaria de pedir para que o pastor... Pronto. Som. Foi. Agora foi. Distribuir os elementos. Você pode ficar de pé. Nesse momento onde a gente vai cear o nosso Deus. Você pode pegar o pão e beber do cálice. E espere que a gente vai participar juntos desse momento. Vamos orar, apresentar ao Senhor esses elementos. Senhor, nós colocamos diante de Ti, ó Deus. Nos colocamos diante de Ti. Nesse momento onde nós vamos comunitariamente partir o pão, ó Deus, e beber o cálice que representa o Teu corpo e o Teu sangue, que foi oferecido a nós, que pagou o preço por nós e que expiou os nossos pecados, ó Deus. Nós Te damos graças e bendizemos o Teu nome nesse momento em que nós acabamos de ler que quem não come da Tua carne, ó Deus, não tem parte contigo, e quem não bebe do Teu sangue não tem parte contigo. Então nesse momento nós faremos isso porque nós temos parte contigo, nós pertencemos a Ti, ó Deus, e o Senhor é o nosso Deus, e nós somos o Teu povo, Senhor. E esse é o alimento em que realmente não mata a nossa fome espiritual, mata a nossa sede espiritual. A fome e a sede
que nenhuma outra coisa nesse mundo pode capaz de saciar, ó Deus. Nós saciamos em Ti, porque Tu és o nosso alimento. É o que nós oramos. Pode pegar o pão nesse momento. Pegue o seu pão. Eu vou ler as palavras de Paulo, o apóstolo, repetindo as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Pode comer do pão. Senhor, nós te damos graças e bendizemos o teu nome pela tua morte, ó Deus, pelo teu corpo que foi oferecido por nós, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus Pai, para que nós pudéssemos ter comunhão. Nós te damos graças por isso, porque nós temos parte contigo, ó Deus, e que essas verdades estejam sempre no nosso coração e na nossa memória, que o teu Espírito possa nos lembrar dessas verdades, dessas preciosas verdades, de que nós pertencemos a Ti, e nada pode nos separar do Teu amor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Tomemos junto o cálice. Te bendizemos, Senhor, porque o teu sangue foi derramado por nós. O sangue que dá vida, o sangue que nos reconcilia, o sangue que nos compra, o sangue que nos redime, o sangue que nos dá uma nova identidade, uma nova posição diante de Deus, Senhor. O sangue que possibilita isso, a comunhão. Nós te agradecemos pelo sacrifício, ó Deus, do teu Filho em nosso lugar. Bendizemos o teu nome, Senhor. E te agradecemos porque nós podemos ser enriquecidos e edificados por esse ato memorial que nos aponta para a tua morte, para a tua ressurreição. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Você pode se assentar. Esse momento que nós... Pode ficar de pé, nós vamos orar para encerrar o nosso culto e agradecer ao nosso Deus por esse tempo. Hoje, infelizmente, nós não pudemos ter muitos irmãos aqui conosco. Muitos estão doentes, muitos estão ilhados por essa forte chuva. Vamos pedir para que o Senhor nos dispense em paz, para que o Senhor abençoe nossa semana. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo aqui de culto, pela meditação da Tua Palavra, ó Deus, rica, enriquecedora, pelos cânticos, porque nós podemos comer do pão e beber do cálice e anunciar a Tua morte e lembrar daquilo que Tu fez por nós. Nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa semana, ó Deus, pedimos para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos livre, para que a gente saia daqui renovado, Deus, com esperança, mesmo em nossos caos, mesmo em meio às dificuldades, que amanhã, ó Deus, onde quer que a gente esteja, quer seja no nosso trabalho, na nossa faculdade, ó Deus, que a gente possa testemunhar do Teu nome, a gente possa viver com esperança, a gente possa ser agentes de esperança, ó Deus. Te pedimos por aqueles que não puderam vir hoje, ó Deus, que o Senhor esteja também com eles, com a Tua boa mão sobre eles. É o que nós pedimos, que a graça do nosso Deus, o amor do nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém, amém. Pode se sentar aí, tem alguns avisos, né?